Eu odeio o cheiro de álcool gel desde aquele dia. Não o cheiro de hospital, que é algo mais complexo, uma mistura de limpeza fria e ansiedade antiga. Eu odeio aquele cheiro simples, doce e químico do álcool que a gente usa nas mãos. Porque foi a última coisa que senti, a última coisa que usei antes de tudo desmoronar. Nós tínhamos planejado cada segundo. 9 meses parecia uma eternidade e de repente era agora. A bolsa de Sofia estourou no meio da madrugada, pontualmente às 2h30. Eu estava sonhando que estávamos comprando um carrinho de bebê, e o barulho molhado no colchão me acordou como um tiro. Sofia riu. Eu nunca vou esquecer aquele riso. Era um riso que carregava o peso leve de todo o futuro. Era o som mais puro que eu já ouvi na vida. A corrida para o hospital foi um borrão. Ela estava calma, cronometrando as contrações com o aplicativo, enquanto eu dirigia feito um louco, esquecendo todas as regras de trânsito que jurei seguir pelo bem do nosso filho. Eu repetia para ela: estamos quase lá, estamos quase lá. Mas era mais para me acalmar do que para ela. Ela estava tranquila. Sempre foi a mais forte entre nós dois. Chegamos no Santa Helena e parecia que estávamos em uma gravação de filme. A portaria de emergência, as luzes fluorescentes frias, a enfermeira sonolenta que revirou os olhos antes de ver o estado de Sofia e rapidamente nos guiar para o pré-parto. Naquele momento era tudo normal. Era a nossa aventura, a nossa história de nascimento, clichê, sim, mas era a nossa. O quarto de pré-parto tinha paredes azuis pálidas e um monitor que apitava ritmicamente, mostrando os batimentos cardíacos do bebê. Eu fiquei obcecado por aquele som. Tum, 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 rápido e firme. Um lembrete constante de que havia uma vida inteira esperando para nos conhecer. Eu segurava a mão de Sofia, encharcada de suor, e fazia piadas ruins sobre a comida do hospital. Ela apertava minha mão com força, mas ainda sorria. Estávamos tão perto do final feliz. A primeira enfermeira, uma mulher chamada Márcia, era calorosa e experiente. Ela nos tranquilizou dizendo que Sofia era uma máquina, que estava dilatando bem e que logo, iríamos para a sala de parto principal. Ela falava sobre o processo com a casualidade de quem está falando sobre assar um bolo. Essa normalidade era o nosso escudo. Mas aí, as coisas começaram a mudar de tom. Não foi de repente. Foi gradual, como a temperatura de um banho quente que começa a esfriar, devagar, até que você percebe que está congelando. Cerca de 3 horas depois de termos chegado, as contrações de Sofia ficaram brutais. Ela parou de rir e passou a gemer, um som rouco e primário que me cortava o estômago. Eu estava ali, tentando ser útil, limpando sua testa, oferecendo água que ela recusava e me sentindo completamente inútil. Eu era apenas um espectador, assistindo a pessoa que eu mais amava ser dilacerada pela dor. O Dr. Almeida, o obstetra que acompanhou toda a gravidez, finalmente chegou. Ele era um cara baixo, com óculos na ponta do nariz e uma barba grisalha. Ele irradiava competência. Ele examinou Sofia e sorriu. Quase lá, querida. Você está com 9 centímetros. Mais um pouquinho e vamos encontrar seu garotão. Eu respirei fundo. Estávamos na reta final. Eles nos moveram para a sala de parto. Essa sala era diferente do pré-parto. Mais equipamentos, mais aço inoxidável, luzes mais fortes, focadas. O ar ali era elétrico, carregado. Eu me posicionei ao lado de Sofia, segurando sua mão, exatamente como tínhamos ensaiado nas aulas de parto. O Almeida e a enfermeira Márcia estavam focados. Eles pediram para Sofia começar a empurrar, e ela empurrou, com toda a força que tinha. A primeira leva de empurrões foi promissora. Eu vi a cabeça do bebê coroar. Eu juro que vi um tufo de cabelo escuro. A emoção me atingiu tão forte que eu tive que piscar para evitar chorar ali mesmo. Estava acontecendo. Mais uma vez, Sofia. Força! Ele está quase aqui! Gritou Almeida, a voz dele um pouco mais alta e urgente agora. Sofia gritou de volta, um rugido que não era de dor, mas de pura exaustão e foco. E então, aconteceu. Não o nascimento. A mudança. O que eu vi foi um flicker no rosto do Almeida. Uma microexpressão que durou menos de meio segundo, mas que me paralisou. Foi o sorriso sumindo,
substituído por uma concentração fria, quase mecânica. Ele parou de gritar palavras de encorajamento. Em vez disso, ele começou a falar baixo, rápido para a enfermeira Márcia. A pressão dela. Márcia, que estava preparando os campos estéreis, parou. Ela olhou para o monitor dos sinais vitais. O tum-tum, tum-tum do bebê ainda estava ali, firme, mas o monitor do pulso de Sofia começou a apitar em um ritmo ligeiramente diferente, mais agudo, mais rápido, mas também de alguma forma mais fraco. 70/40, disse Márcia, a voz perdendo toda a sua doçura anterior, tornando-se profissional e metálica, e a saturação caindo. Eu olhei para Sofia. Ela estava vermelha, suada, lutando para puxar o ar entre as contrações. Ela não parecia perceber a mudança na sala. Ela estava completamente consumida pela tarefa de dar à luz. Eu me curvei e sussurrei. O que está acontecendo, meu amor? Ela balançou a cabeça, incapaz de responder. Almeida tirou as mãos de onde estava ajudando no parto e as levou rapidamente para a barriga dela, pressionando com força. Ele não estava mais focado no bebê. O foco tinha mudado, e era uma mudança aterrorizante. Prepara o oxigênio e a epinefrina. Agora. A voz do Almeida era baixa, mas cortante. Ele não olhou para mim. Ele olhava para a barriga de Sofia com uma intensidade que me fez sentir um frio gélido subir pela minha espinha. Márcia correu. Eu me virei para o Almeida. Doutor, o que está acontecendo? O bebê está bem? Minha voz parecia a de uma criança. Eu estava perdendo a capacidade de respirar. O bebê está estável, Lucas. Sofia está tendo uma queda de pressão muito séria. Eu preciso que você fique calmo e se afaste um pouco. Ficar calmo. Aquele era o pedido mais absurdo que ele poderia fazer. O ar estava ficando espesso. Eu podia sentir o pânico dele, mesmo que ele estivesse tentando desesperadamente escondê-lo. De repente a porta se abriu com um estrondo. Não foi Márcia voltando. Foi outro médico que parecia ter saído correndo de alguma cirurgia de emergência com um avental manchado de um líquido escuro. Ele não disse oi. Ele simplesmente correu para a cabeceira de Sofia. Qual o quadro? Ele perguntou sem fôlego. Hipotensão súbita, não responsiva, pressão caindo rapidamente. Não houve perdas aparentes até agora, mas... Almeida fez uma pausa, e essa pausa foi o que me quebrou. Mas o que, doutor? O que não houve perdas? Do que vocês estão falando? Eu comecei a tremer incontrolavelmente. Ninguém me respondeu. Eu era um fantasma na minha própria tragédia. O médico recém-chegado pegou uma seringa enorme. Ele injetou algo no acesso venoso de Sofia, que estava inconsciente de tudo, com os olhos vidrados, mas ainda murmurando e se contorcendo ligeiramente, movida pelos últimos instintos de parto. O alarme do monitor começou a soar alto, contínuo, não mais um apito rítmico, mas um ruído estridente de falha. A linha do pulso de Sofia estava achatando-se, oscilando de forma errática. Ela está entrando em choque, disse o novo médico. Almeida gritou para Márcia. Precisamos tirar este bebê agora. Esquece o plano, prepara a vácuo-extração. Temos que estancar a fonte. Estancar a fonte. Aquilo soou horrível, como se Sofia fosse um vazamento, uma catástrofe que precisava ser contida. Eu mal tive tempo de processar a imagem do Dr. Almeida, voltando ao trabalho com uma pinça estranha, e do outro médico, massageando vigorosamente o tórax de Sofia, tentando, aparentemente, manter seu coração batendo quando o bebê finalmente nasceu. Não houve o choro imediato, aquele som triunfal que te contam nos filmes. Houve um som pequeno, fraco, quase como um miado de gato. E o silêncio. Eles pegaram o bebê e o levaram rapidamente para a mesa de reanimação pediátrica. Eu dei um passo em direção ao meu filho, o filho que eu esperei a vida inteira. Eu queria ver se ele tinha meus olhos, se ele estava bem. Eu queria segurar ele. Mas eu não consegui dar mais de um passo, porque o Almeida, o médico calmo e experiente, gritou. E não gritou para mim. Gritou para o outro médico. Está sangrando, doutor. Hemorragia grave, perdendo a consciência. Precisamos levá-la. Agora. Sangue. Eu olhei para a cama. O lençol branco, que até segundos antes estava apenas manchado de líquido amniótico, estava agora saturado em um tom profundo e escuro de vermelho. Era muito,
Muito sangue. Parecia que alguém tinha virado um balde ali. Sofia parou de se mover. Sofia, olhe para mim. Eu gritei, soltando sua mão apenas para segurar seu rosto. Seus olhos estavam meio abertos, mas vazios. Ela não estava me vendo. Ela estava em algum lugar muito, muito longe. O Almeida e o outro médico, junto com Márcia, começaram a trabalhar com uma velocidade e uma brutalidade que eu nunca imaginei ser possível em um ambiente médico. Eles empurraram a cama. Saia da frente, Lucas. Precisamos ir para a cirurgia. O Almeida gritou, e a sua voz era autoridade pura, desespero camuflado. Ele me empurrou para o lado. Eu tropecei contra a parede de azulejos frios. A cama de Sofia passou por mim como um trem desgovernado. Eu vi o rastro que o sangue dela deixou no chão do bloco cirúrgico. E eu senti aquele cheiro. Ferro e vida que se esvai. Eu estava parado ali, em um espaço onde a alegria tinha acabado de nascer e a morte tinha acabado de entrar. Eu olhei para a mesa de reanimação. Havia um pequeno ser ali, nu, sendo esfregado vigorosamente por um time de neonatologistas que também parecia apavorado. Meu filho. Ele estava ali. Mas Sofia não estava. Eu estava preso no corredor entre o som fraco do choro do meu filho e a porta de aço que acabava de se fechar atrás de Sofia. Eu passei a mão no rosto e percebi que estava coberto de suor e lágrimas misturados. Eu estava sozinho. E então eu olhei para as minhas mãos. Elas estavam cobertas de sangue. O sangue dela. Eu cambaleei de volta para a sala de parto. O silêncio que sobrou era ensurdecedor. O monitor fetal continuava a apitar no canto, esquecido, mas a tela dos sinais vitais de Sofia estava preta. E eu pensei, ela entrou para dar à luz. E algo deu muito errado. O que havia dentro dela, o que se rompeu, o que a levou ao limite da vida em segundos, eu não fazia ideia. Mas eu sabia que o futuro que tínhamos planejado, o futuro com o riso leve dela, tinha acabado de ser sugado para um vácuo escuro e horrível. Eu fui até a mesa de reanimação, mas o neonatologista olhou para mim com uma expressão sombria e balançou a cabeça ligeiramente, indicando que não era o momento, ou talvez indicando algo muito pior sobre meu filho. Eu estava de joelhos, no chão frio e sujo de sangue. E a única coisa que importava era que a mulher que eu amava estava sumindo. E eu não sabia se haveria novamente. E eu ainda tinha nas minhas mãos o cheiro doce e químico do álcool gel que usei antes de entrar para o que deveria ter sido o dia mais feliz das nossas vidas. Eu só conseguia sentir o cheiro do álcool, e o cheiro de ferro, e o pânico. Eu estava preso ali, no meio daquele inferno estéril. A porta de emergência abriu-se novamente, e veio um cheiro de antisséptico ainda mais forte, e um novo médico, olhando para mim no chão com a testa franzida. Ele não perguntou se eu era o pai. Ele perguntou, onde está a ficha dela? Onde está o histórico de coagulação? Ela está perdendo mais de 100 mililitros por minuto, Lucas. E o bebê, como está? Eu não conseguia responder. Eu só podia encarar o sangue. Eu estava paralisado. E o terror era só o começo. Eu não sabia se meu filho sobreviveria, e a única coisa que me disseram sobre Sofia é que ela estava sendo sugada para a escuridão. O erro terrível que aconteceu, estava agora selado em algum lugar dentro daquela sala de cirurgia. E eu precisava saber por quê. Eu precisava saber o que tinha levado a minha vida ao colapso total, naquele instante, naquela sala.